O que aconteceu com o pastor Hernandes Dias Lopes, olha, é o tipo de coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Foi algo de gelar a espinha. Um homem perdidamente endemoniado, com pacto demoníaco no currículo, virou uma besta fera na frente do pastor Hernandes Dias, rasgou a camisa e gritou: agora você está no meu território, e partiu para cima do pastor com violência. Olha, fica o alerta, até homens de renome, pastores respeitados e sérios como Hernandes Dias Lopes, podem sim passar por situações desse tipo. E se não estiverem cobertos pela autoridade de Deus, acabam virando chacota do diabo. Porque o inimigo, meus irmãos e irmãs, ele está aí à espreita, pronto para envergonhar todo aquele que está pelado espiritualmente. Tá? Esse assunto aqui é um dos mais fortes espiritualmente falando aqui do canal nesses últimos dias, tá? E por isso eu quero que você fique aí sentadinho, não perca esse vídeo por nada, não sai daí a não ser que você esteja com uma diarreia das pesadas, porque eu tenho certeza que você vai ficar impactado e edificado com o que eu vou falar aqui. Não sai daí, eu volto logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, e pra gente não perder tempo, eu já vou te adiantando e pedindo de coração, deixa o teu like aí agora mesmo. O like ajuda muito o canal e faz o YouTube entender que esses conteúdos têm importância e relevância e começa a recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Então, clica no like, por favor. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui quase todo dia, tá bom? E agora olha só esses números que estão aparecendo aqui na tela. Sabe como eu consegui isso? Trabalhando online, usando o meu celular por apenas 1 hora por dia. Isso mesmo, em 7 dias, esses foram os meus ganhos, tá? E se você tá apertado financeiramente, tá desempregado ou até tá trabalhando, mas tá mal conseguindo pagar as tuas contas, presta atenção. Fica até o final desse vídeo, que no final eu vou te explicar tudo, sem te esconder nada. Então não sai daí, que no final desse vídeo eu vou te dar todas as dicas. Meus irmãos e irmãs, segura firme aí agora, porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês não é para crente Nutella, não é para gente que acha que tudo é psicológico e muito menos para essa geração gospel que nem no diabo acredita mais. O que você vai ouvir agora é um relato assustador, uma situação em que o pastor Hernandes Dias Lopes se deparou com o diabo face a face, em carne e osso, em uma possessão demoníaca, num ambiente de culto onde mais de 3.000 pessoas estavam buscando a presença de Deus. E no meio de tudo isso, o próprio diabo se manifestou com toda a fúria. A pessoa estava possessa, tomada pelo diabo, dominada dos pés à cabeça, com a mente e o corpo completamente controlados pelo espírito maligno. E como diz a Bíblia em Efésios 4:27, né, não deis lugar ao diabo, mas quando alguém dá, meu irmão, aí é isso que acontece. E o pior, esse tipo de coisa está se tornando cada vez mais comum dentro das igrejas. Porque hoje em dia se prega conforto, autoestima e palminha, mas não se fala mais nada sobre brecha e pecado ou libertação verdadeira. Enquanto isso, o diabo vai entrando sorrateiramente, se instalando e fazendo morada nas igrejas. O que aconteceu nesse caso é um retrato da guerra espiritual e real, nua e crua. Agora presta atenção, porque depois disso que você vai ouvir, você vai começar a levar a sua vida espiritual mais a sério. Vamos assistir. Já fez exorcismo? Se eu já fiz? É. Já fiz. E quando a pessoa está possuída, ela perde o livre-arbítrio? Sim. Qual a diferença de uma pessoa oprimida para uma pessoa endemoniada? Isso. Quando uma pessoa está endemoniada, a personalidade dela, a mente dela, a vontade dela está totalmente sob o controle de outro alguém. Ela não controla mais. Não, ela não é ela mais, no controle. Então, ela na linguagem das matizes africanas, ela é um aparelho, ela é um instrumento. Alguns usam, é um cavalo. É. A pessoa está agindo sob a influência desse ser maligno. Que está montado. Está montado em cima dela, está dominando a mente dela, controlando a fala dela, as ações dela. Ela precisa ser, aí sim ela precisa ser liberta. Liberta. E na tua experiência, você pode contar alguma experiência de exorcismo? Posso. Porque muita gente pode entrar em pânico. Pô, então o demônio tem permissão de entrar numa pessoa? O que a pessoa fez para ter essa permissão? Ou pode ser qualquer pessoa? Então veja bem. É claro que a pessoa dá brecha.
Pra uma pessoa... O demônio não tem permissão de entrar em uma pessoa se ela não der brecha. Você está andando aqui. Agora, uma pessoa que dá brecha corre risco, sim. Então, deixa eu contar um caso. Tá. Foi dramático. Aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo. Nós estávamos num grande congresso e com mais de 3 mil pessoas. Era um congresso de avivamento na época. E no meio do culto, lá no meio da multidão, uma pessoa deu um grito muito cavernoso. Aí o grupo que estava por perto pegou essa pessoa, levou para uma sala e cuidou dela lá, estava possessa. Libertou. Porque libertação de possessão demoníaca não é a mesma coisa de conversão. Uma pessoa pode ser liberta de demônios e permanecer na incredulidade. Ah, entendi. Aí o demônio voltar de novo, oportunamente. Bom, no dia seguinte, esse cidadão foi de novo para o culto. E disse para mim, para mais 2 colegas, pastores... Só depois não esquece de explicar também o que é opressão, tá? Tá. Que a gente tá falando de possessão. Depois saber o que é opressão. Ok. Disse assim para vocês podiam fazer uma visita na minha casa. Falei, nós vamos. E fomos em 3 pastores. Ele foi no meu carro. 2 pastores foram cada um carro. Chegamos na casa dele, Vilela. Ele foi conversar. E no caminho eu fui perguntando para ele, e aí, você tem noção do que aconteceu ontem? Eu tenho até certo ponto. Uma ira me tomou. Depois disso eu não lembro mais o que aconteceu. Apaga. Aí ele foi me contando da vida dele, dos pactos que ele tinha com os demônios, de marcas que ele tinha no corpo. Que pacto? Aliança. É mesmo? Para conseguir alguma coisa. Coisas horríveis. Tá. Horríveis. Viu a vida completamente torta. Ele chega na casa dele, estacionamos os carros. Tinha uma varandinha, um portãozinho embaixo. Ele chegou, tocou a campainha, chamou a esposa, nos apresentou a esposa dele. Terminada a apresentação, ele deu um salto da rua para dentro da varanda dele, arrancou a camisa, abriu os braços e disse, agora vocês estão no meu território, agora eu quero saber se vocês têm poder mesmo. E esse homem partiu para cima de nós com violência. Com violência. E repreendendo em nome de Jesus. Lá pelas tantas, ele foi lá dentro do quintal e fez um ponto cruzado com garrafas de cerveja vazia. O que é um ponto cruzado? É uma espécie de invocação de reforço dos demônios. Mas desenho no chão, você está falando? No chão, bota garrafas estrategicamente colocadas. Formando o quê? Formando uma questão de ponto cruzado. Tá. E essa batalha durou cerca de 1h30. Esse homem não aguentava mais. Suado, mas com a força de um leão. Lá pelas tantas, ele veio para a rua, já tinha uma multidão em frente à casa, e o demônio jogou no chão, uma raiz que sobressaltava na calçada, ele batia a cabeça ali, a gente repreendia, ele levantava. Depois de 1h30, quem estava liderando esse exorcismo dele, disse para mim e para o outro colega, assumem porque eu estou muito cansado. Aí o demônio falou na boca dele assim, tá com medo? Não tá aguentando? Aí nós falamos para o colega, dá ordem para sair agora. E quando o demônio foi embora, a caça de demônios foi embora, esse homem estava tão cansado que ele não conseguia ficar em pé sozinho. Totalmente exausto. Aí ele foi lá no quintal dele e nos mostrou um templo de adoração aos demônios. Nossa. Esse homem foi liberto, mas ele não se converteu. Eu encontrava com ele na rua, que acontece? Ele mudava de calçada. Quando a pessoa não se converte, expulsa o demônio, vem 7? 7, pode vir 7, a segunda estágio ser pior que o outro. É possível que haja pessoas endemoniadas, libertas e são salvas, porque se arrependem, entregam-se a Jesus. Eu tenho muitos outros casos que eu poderia contar para você aqui. Opressão. Mas só antes de ir para a opressão, o pessoal está perguntando aqui quais são essas brechas. Você falou de uma coisa grave de por exemplo, pacto. Então vamos qual lá. outra brecha? Vou te ler. Efésios 4. Está escrito lá. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uma pessoa que odeia, ódio. Ele amanhece com ódio, ele anoitece com ódio, ele dorme com ódio, levanta com ódio. Aqui está um fogo no coração dele. Ele está abrindo um flanco para Satanás, para o diabo entrar. O diabo entra nessa brecha do ódio. Da impureza sexual, o demônio entra nessa brecha. Então, o pecado é aquilo que alimenta a ação demoníaca na vida de um ser humano. Se a pessoa permanece no pecado, ela está correndo um sério risco de ser controlada por seres malignos.
Entendi. Agora, outra coisa importante, Vilela. Ação maligna não é só esse tipo de exorcismo, de estribuchar, não. Não? Tem muita gente com uma gravatinha bonita aí nas altas rodas sociais. Você assistiu o filme Advogado do Diabo? Sim. Lembra do camarada? Qual outro filme lá que a gente assistiu? O Nefários. Nefários. Esse eu não assisti, não, hein? Esse ainda não. Pô, tem que assistir, Sério? pastor. Pesadão assim? É um cara que tá indo pra cadeira elétrica, né, elétrica. vai ser executado, e aí vai um advogado, alguém pra falar com ele, e fala que ele é o Lúcifer, bicho. e começa a falar de tudo. Ele é o bicho. Ele é o bicho e começa a falar como ele age no mundo. Meu Jesus. É bem interessante. Então, varão, é possível que uma pessoa esteja aí nos grandes gabinetes administrativos, econômicos, políticos, e está debaixo do poder do demônio. Caramba. E a opressão Opressão. demoníaca? Então, opressão, a palavra já está dizendo de oprimir. É quando a pessoa... E é possível isso acontecer com qualquer de nós. Possessão não pode acontecer na vida... Eu já senti opressão, viu? Eu também já. Eu vou te dar alguns exemplos. Não é possível uma pessoa salva ter possessão. Possessão. Não pode. Por quê? Porque tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se o Espírito Santo está aqui, não entra. ou um espírito maligno não pode estar no mesmo lugar. Entendi. Agora, eu já tive opressão e sabe onde às vezes acontece? Onde? No sonho. Então, eu senti isso dormindo também. Parece que estava apertando o peito para baixo. Assim. Exato. Eu estava visitando... Mas não estava na minha casa, não. Eu estava em um outro lugar que era estranho. Eu estava na África do Sul, na missão Quassisabanta, onde houve um grande avivamento. Nós fomos lá em 1991. E a coisa era tão forte que eu acordava sobressaltado, e se eu fechasse os olhos, a cena continuava em sequência. Nossa. E isso por 3 noites consecutivas. E o que você via? Demônios? Uma espécie de uma força me oprimindo, me esmagando, me achatando. Na terceira noite, eu tive que acordar minha esposa. Falei, olha, você acorda, vamos ajoelhar aqui, que eu estou fortemente sendo oprimido pelo inimigo. E ela não estava sentindo? Não, ela não estava sentindo nada. E eu estava indo lá para buscar avivamento, buscando a Deus por um tempo novo na minha vida. Então, o demônio pode oprimir. É diferente de possuir. Entendi. Depois de ouvir um relato como esse, não tem como sair igual. Quem escutou com atenção entendeu que o mundo espiritual é real e violento e cruel. E ele não brinca com ninguém. E o que mais assusta não é nem a manifestação demoníaca em si, mas a naturalidade com que a porta é aberta. Gente com pacto feito, marcas no corpo, casa transformada em templos de trevas, e mesmo assim, frequentam cultos, ouvem pregações, convivem com crentes, como se fosse tudo normal. Isso mostra o quanto o povo de Deus hoje está distraído, desarmado e pior, infantilizado espiritualmente. O problema é que a igreja moderna prefere romantizar o pecado do que enfrentá-lo. Falam de amor, de acolhimento, abraço, inclusão, mas ninguém quer falar de brecha, ninguém quer falar de demônio, ninguém quer confrontar o diabo. O resultado? Tem gente possessa da portaria até os púlpitos das igrejas. Tem demônio sentado na assistência da igreja, tem demônio pregando, tem espírito maligno ministrando louvor e tá tudo certo. É a atuação das trevas descaradamente, e quem não tiver discernimento vai continuar achando que tudo é só uma fase, E vamos ser francos, Esse negócio de achar que todo mundo é vítima do diabo e que ninguém tem culpa de nada é a maior mentira que já comentaram no meio evangélico. A Bíblia já deixou claro, quem dá lugar, dá porque quer. Quem convive com o pecado, uma hora vai se tornar morada dele. E quando isso acontece, meus irmãos, a mente já não é mais da pessoa. O controle já foi tomado, a pessoa se transforma num cavalo das trevas, num boneco manipulado pelas forças do abismo. E aí não adianta querer espiritualizar arrependimento depois que o mal já sentou no trono do teu coração. Agora, o mais grave ainda é ver gente sendo liberta e não se convertendo. O camarada é arrancado da boca do demônio, vive um livramento desses e mesmo assim continua andando nas mesmas ruas, cometendo os mesmos erros, alimentando as mesmas trevas dentro de si. Isso prova que libertação não é sinônimo de salvação. Libertação é só o primeiro passo. Se não houver entrega verdadeira, conversão genuína, arrependimento, o espírito vai embora e volta com reforço. Aí a última condição da pessoa vira pior do que a primeira. 7 vezes pior. E sabe o que é pior de tudo isso? É que tem crente que ainda trata isso como historinha, como misticismo. Mas isso aqui é guerra por almas, por mentes, por famílias.
E enquanto a igreja não acordar, enquanto os líderes continuarem bajulando pecadores, em vez de confrontar o pecado deles, vai ter muito mais possessão disfarçada de adoração na igreja. Vai ter muito mais culto com a presença maligna sentada no banco da frente do que a de Deus. Tá na hora de parar de brincar com fogo, porque o diabo já não tá batendo na porta, ele tá jantando na mesa dos crentes. E quem não se santificar de verdade, vai ser só mais um possuído em silêncio. Deixe seu comentário nesse vídeo, é muito importante. Eu quero saber o que você achou desse relato do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse caso de possessão demoníaca. Você já presenciou alguém possuído pelo diabo? Comente aqui abaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, nos seus grupos de celular e também nas tuas redes sociais. Deixa o seu like, que é muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar para vocês um recado que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha também. Presta atenção, dá para trabalhar pela internet dentro da sua casa usando somente um celular como esse que você tem aí na sua mão, que você está me assistindo, e ainda fazendo uma renda todo santo dia. Eu sei que tem gente que vai pensar, né? Ah, o Carlos Einar tá com conversa fiada, isso aí deve ser enrolação, isso aí é golpe. Olha para essa tela, aí estão as comissões que eu recebi somente essa semana. Mais de R$ 3.500 trabalhando somente uma horinha por dia com o celular, fazendo as minhas vendas online. E deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Eu sou pregador do evangelho. O meu compromisso é com a verdade. Se eu falo aqui é porque funciona. Eu não estou te oferecendo uma promessa mentirosa. Se você fizer tudo o que a minha equipe te ensinar, você vai ter resultados maravilhosos. Eu tô te mostrando aqui, eu vivo isso, mas claro, não adianta só ouvir, você tem que aplicar, tem que se comprometer. Se você quiser aprender como funciona esse trabalho, clica no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a gente no WhatsApp, que eu vou te explicar tudinho, passo a passo. Que Deus guie você, a sua casa, a sua vida, os seus planos, e até um próximo vídeo, e que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Einar indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.